para a população mais pobre, a inflação é mais do que o dobro em comparação com classe de maior poder aquisitivo. Ou seja, mais uma vez, o pobre sendo sacrificado. Confira os detalhes nessa reportagem de Almir Costa. Quanto menos se ganha, mais se gasta para sobreviver. É essa lógica perversa que os mais pobres têm enfrentado no Brasil. Na ponta do lápis, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada constatou que a pandemia do novo coronavírus trouxe mais prejuízo para quem ganha menos. Uma das explicações é que a classe de menor renda gasta boa parte do que ganha com alimentos, justamente os produtos que mais subiram de preços nos últimos meses. Somente no mês passado, a inflação para as famílias mais pobres, com renda mensal inferior a R$ 1.650, foi de 0,38%. Já para quem ganha acima de R$ 8.200, foi de 0,13%, ou seja, quase 3 vezes menor. Na prática, a carestia ficou menor para quem ganha mais e maior para quem ganha menos. Segundo o IPEA, com as pessoas passando mais tempo em casa devido à quarentena, é necessário comprar mais para se alimentar. Essa alta procura faz o preço subir. E foi por causa da lei da oferta e da demanda, além da escassez de produtos, que mercadorias como arroz, carne, feijão, óleo, café e leite não pararam de subir. Toda vez que entra num supermercado, o consumidor de baixa renda leva um susto. E o dinheiro está cada vez mais curto para as despesas do mês. Sempre mais curto. Tem que procurar promoção. Tá difícil, muito difícil. É horrível para o consumidor, né? A gente sente assim, bem triste com isso, né? Mas eu não sei o que fazer. Muita gente nessa mesma situação, revoltadíssima. Eu quero a sua opinião sobre esse assunto. Lembrando que já enfrentamos a alta aí do arroz, o pacote de 5 quilos chegando a R$ 30. Óleo de soja, o litro, R$ 8,00. Botijão de gás podendo chegar a R$ 100,00, sem contar outros aumentos aí. E o pobre cada vez mais sacrificado com tudo isso. Conosco agora ao vivo por Skype, Aurélio Troncoso, economista, para nos ajudar nesse comentário aí, diante dessa situação, pesando cada vez mais em cima do pobre. Uma boa tarde, Aurélio Troncoso. Boa tarde, é um prazer sempre falar com vocês. E aí eu quero começar essa discussão nossa lembrando que, infelizmente, a coisa pode piorar ainda mais, porque as propostas de reforma tributária que estão no Congresso prevêem justamente isso, a desoneração da cesta básica, podendo elevar ainda mais esses produtos aí mais consumidos pelos pobres? Com certeza, as duas PECs estão lá, 45 e a 110, e a própria proposta do governo, todas três, ela vai, ao invés de reduzir a carga tributária, ela vai acabar aumentando a carga tributária. E principalmente em cima dos produtos que estão dentro da cesta de mercadoria, que normalmente as pessoas de mais baixa renda acaba tendo que comprar. A cesta básica é um exemplo disso. Quando você coloca arroz, feijão, óleo, farinha, macarrão, extrato de tomate, todos esses produtos vão ser afetados diretamente, principalmente em relação à indústria, com as novas duas PECs da reforma tributária. Então, essa reforma é uma reforma, nenhuma das três é o ideal, nenhuma das três possivelmente vai reduzir a carga tributária. Eu nunca vi no Brasil fazer uma reforma tributária onde você favoreça as pessoas de baixa renda, né? Porque principalmente você acaba sobretaxando as empresas e não desonerando as famílias, né? Na verdade, eles deveriam desonerar as famílias que deveriam pagar menos imposto de renda, pagar menos impostos, para que você possa ter um pouco mais de dinheiro para poder consumir. Lembrando que mais de 50% do PIB do país está no consumo das famílias, né? Então, as famílias principalmente nessa reforma tributária, tem que pensar muito na desoneração das famílias, para que elas possam ter um pouco mais de dinheiro no bolso para gastar. Né? Agora, Aurélio, essa reforma nem passou ainda, hein? Agora, o que justifica esse aumento, principalmente dos produtos básicos de consumo, que as classes menos favorecidas consomem mais durante essa pandemia? Qual que é a lógica disso? Nós temos três fatores que influenciaram diretamente no aumento de alguns produtos.
principalmente aqueles que dependem da lavoura, né? Nós temos insumos que quase todos são importados, e eles chegam no Brasil, que são os agrotóxicos, pesticidas, aquilo que protege a lavoura. Todos eles estão amarrados no dólar, né? Tudo vem de fora. Eu sei que um dólar hoje a 5,36, praticamente quem importa vai fazer o custo de produção ficar um pouco mais caro. Então ele já sai, a gente tem uma inflação hoje, que é a inflação não de demanda, mas de custo, né? Ele já sai caro da lavoura. Na verdade, a gente tem 2 safras de arroz, né? A safra do Rio Grande do Sul, que começa em fevereiro e é colhida mais ou menos em junho, antes de junho um pouquinho, e nós temos a safra do mês do ano, que é a safrinha, que é a do norte, né? Que hoje a região norte está produzindo menos arroz, né? A grande maioria está indo para a soja. Então você já tem uma queda na produção, uma quebra na produção de arroz. Então o preço do arroz, todo ano a gente sabe que nessa época vai aumentar, só que agora aumentou acima daquilo que a gente imaginava, né? O ano passado a gente sabe que o arroz chegou a R$16, e depois baixou para 14, né? Esse ano ele chegou a 24, 25, em alguns lugares até 30. Ele vai ter uma queda, ele deve chegar aí em 16, 18, mais ou menos no final do ano, né? No início do ano que vem, quando começar a nova safra. Mas o empresário, o que ele está fazendo? Aqueles do sul, naturalmente eles estão cobrando um pouco mais caro pelo arroz, aquilo que estava estocado, pelo motivo dele ter que fazer a nova safra, né? E ele não tem o dinheiro suficiente para fazer uma nova safra com o dólar na altura que está, né? Então ele acaba cobrando um pouco mais caro. Mas essa sazonalidade existe, tanto do feijão, do arroz. O óleo nós temos uma preocupação. A exportação, principalmente para a China, foi muito grande, né? Então nós ficamos sem soja para poder esmagar aqui no Brasil. Então faltou o óleo de soja. Isso aí já é um problema mais de exportação e não deixar o produto no mercado interno. Lembrando que o setor agropecuário está já preocupadíssimo, muito mais do consumidor, porque de acordo com essas propostas de reforma tributária no Congresso, podemos ter aí também o aumento do litro do leite. Enfim, a história é longa e, infelizmente, vamos continuar debatendo e trazendo essas informações aos nossos telespectadores. Por enquanto, Aurélio Troncoso, economista, muito obrigada por participar conosco do Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. É um prazer sempre estar com vocês. Estaremos sempre presentes quando chamado. Um abraço a todos. Um abraço.